Nós recebemos uma pergunta nas redes sociais que diz respeito no caso de configuração de desrespeito ao direito de nomeação, né? E essa é assegurada judicialmente. Há direito do candidato à indenização ou de recebimento de valores que seriam devidos se a nomeação e posse tivesse sido concedida em momento anterior, ou seja, o candidato tinha direito, foi reconhecido judicialmente, mas ele teria entrado em exercício antes, né? E só foi bastante tempo depois. Como é que está a jurisprudência? Como é que o judiciário tem entendido essa questão da indenização ou de danos materiais, enfim? Essa situação, assim como várias outras de concurso público, já teve definição pelo Supremo Tribunal Federal. E até um tempo atrás, aí entramos também na questão da volatilidade que o Everton referiu antes, né? A jurisprudência vai mudando, então é necessário estar sempre conhecer o posicionamento mais atual, porque antes dessa definição pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento aplicável, havia muitas decisões favoráveis, havia vários candidatos que conseguiam a garantia do seu direito, e depois disso passou a mudar o panorama. Por quê? Porque o STF disse que, de regra, não há o direito à indenização pela nomeação tardia, salvo se houve comprovação de que essa nomeação tardia se deu em razão de arbitrariedade flagrante. Fica um termo bem amplo, assim, mas vamos tentar esmiuçar melhor o que isso significa. Bom, quando é que vai ocorrer uma arbitrariedade flagrante, né, que causou essa nomeação tardia? Nos casos em que o candidato tinha direito líquido e certo à nomeação. Né? O que a gente fala? A gente fala em direito líquido e certo aqui no seguinte sentido. Os que estavam aprovados dentro do número de vagas, como a gente viu antes, tem entendimento do Supremo Tribunal Federal que existe direito à nomeação. Então, se um desses candidatos teve direito desrespeitado, pode ser sustentado que houve arbitrariedade flagrante e, portanto, ele deveria receber uma indenização, né, relativa ao período em que ele deveria ter sido nomeado, mas acabou não sendo porque foi nomeado só tardiamente, quando o Poder Judiciário reconheceu a ilegalidade. Questão de novo concurso no prazo de validade do concurso anterior, também configuraria um direito líquido e certo. A questão do desrespeito à ordem de classificação é outra situação. Então, são situações bem pontuais em que era claro o direito do candidato de ser nomeado e esse direito foi desrespeitado. Aí, nessas situações, há margem, então, para o pedido de indenização e para ter uma decisão favorável, sempre sendo importante justificar bem e comprovar bem a existência desse direito à nomeação que foi desrespeitado, ou seja, a conduta arbitrária e ilegal da administração. Eu trouxe alguns exemplos aqui para ilustrar, então, como tem sido aplicado esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Numa situação de concurso para cargo de policial rodoviário federal, em que tinha que apresentar exames médicos, já lá na fase do exame médico, enfim. E aí o candidato não apresentou 2 exames que eram necessários, teve a posse indeferida e no prazo do recurso administrativo ele apresentou esses exames. E nesse prazo, de acordo com a lei, era possível sanar os vícios da documentação. Então, nessa situação, o candidato teve reconhecido que ele tinha o direito à indenização, porque mesmo depois que ele sanou os vícios no momento adequado, ainda foi negado o direito dele à posse. Então, ele recebeu uma indenização pelo atraso na nomeação. Outra situação em que eu verifiquei também, e aí a gente são exemplos bem pontuais, mas é mais para se compreender, para ficar mais concreto, né, essa conceituação toda teórica. Um concurso para engenheiro de segurança do trabalho. Tá? O edital do concurso admitia que fossem nomeados candidatos graduados em engenharia. E essa candidata era graduada em arquitetura. Só que a lei que rege a carreira prevê que esse cargo possa ser ocupado tanto por engenheiros quanto por arquitetos que possuam um curso específico lá de engenharia de segurança do trabalho. Então, ela propôs ação, porque apesar de o edital não amparar o direito dela estava amparado pela lei. O edital era ilegal no ponto. E então o direito dela era claro e ela também obteve a indenização porque ela foi nomeada muito depois do que ela deveria ter sido nomeada. Então, é uma situação, mais uma vez, bem casuística, como a gente diz, que tem que analisar cada caso, cada situação, tem que ver as provas, mas pode existir, não é uma ação totalmente inviável. É uma ação delicada, é necessário se enquadrar nos parâmetros definidos pelo STF, mas pode ser viável a depender da situação.
E então, gostou do vídeo? Este é um pequeno trecho do Wagner Podcast. Se você quer saber mais detalhes sobre este e outros assuntos jurídicos, acesse e se inscreva no nosso canal e confira conteúdos exclusivos que preparamos para você.